O bilionário negro segue sua empregada após o trabalho e descobre um segredo chocante. Era uma noite comum em Nova York, mas para Marcos, o bilionário negro, tudo parecia estranho. Ele voltava para sua mansão luxuosa, mas a cabeça estava longe, mergulhada em pensamentos sobre Ana, sua empregada. Desde que ela entrou em sua vida, a rotina monótona dos negócios se transformou em uma dança vibrante. Ana não só mantinha o ambiente impecavelmente limpo, como também preenchia cada canto vazio com uma energia contagiante. Algo nela o intrigava profundamente. Após um longo dia, Marcos decidiu que precisava entender melhor essa mulher que parecia iluminar até os seus dias mais sombrios. Então, ele decidiu segui-la. A ideia de espiar a vida de Ana o deixou nervoso, mas uma força quase magnética o puxava em direção a ela. Com um capuz para se misturar à multidão, ele a acompanhou pelas ruas movimentadas da cidade. Ana caminhava com uma leveza que só aquelas que sabiam dançar com a vida possuíam. Ela vibrava com a cidade, ignorando as pessoas que a olhavam, imersa em seus próprios pensamentos. Marcos parou, observando. Cada movimento dela era uma sinfonia, cada sorriso, uma promessa. No fundo, uma sensação de que havia mais ali, algo misterioso que ele não conseguia identificar. Foi então que ele a viu entrar em um pequeno café, quase escondido entre as grandes lojas de grife. Ele não titubeou, seguiu-a. O cheiro de café fresco e o som suave do jazz ao fundo criaram uma atmosfera acolhedora. Ana sentou-se em um canto, longe dos olhares curiosos, e tirou um caderno de anotações. O bilionário nunca soubera que ela escrevia. Anotava introspecções, sonhos e, de repente, ele percebeu. Ana era muito mais do que aparentava. Mas o que ele não esperava era que seu antigo parceiro de negócios, Victor, um homem ardiloso e manipulador, apareceria. Marcos sentiu um frio na barriga. O que ele estaria fazendo ali? Victor sempre tivera um olhar sabotador, e agora isso começou a girar na cabeça de Marcos como um redemoinho. Ele percebeu que por trás do sorriso caloroso de Ana havia segredos pesados e um passado que talvez a ligasse àquela ameaça silenciosa. Conforme as peças do quebra-cabeça se juntavam, a tensão aumentava. O desejo que Marcos sentia por Ana se misturava a uma adrenalina própria de uma situação perigosa. Poderia o amor que sentia por ela se transformar em sua maior força ou em sua própria ruína? Ele estava em um dilema emocional, balançando entre a conexão que havia construído e os perigos que a cercavam. A noite avançava, e um evento inesperado estava prestes a acontecer. Uma discussão entre Ana e Victor foi marcada por palavras envenenadas e olhares gélidos. Marcos não conseguia mais se conter. O que aconteceria quando todas essas verdades ocultas começassem a vir à tona? E na escuridão da noite, ele se perguntava até onde estava disposto a ir para proteger aquela que, sem saber, havia mudado sua vida para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar como um eletricista pronto para uma explosão. Marcos, escondido atrás de um pilar no café, via Ana e Victor trocando palavras afiadas. O café não era mais um lugar acolhedor, era um campo de batalha. O coração de Marcos batia forte. Ele precisava fazer algo. Mas o quê? As palavras de Victor cortavam como facas,
e ele podia ver os olhos de Ana se estreitarem, a expressão de dor e raiva misturando-se. Você não pode escapar do seu passado, Ana. Victor lançou a bomba, e a sala pareceu congelar. Os murmúrios dos clientes tornaram-se um sussurro distante. Eu sei o que você fez, e eu não vou deixar você levar isso para o túmulo. O sangue de Marcus ferveu. O que ele tinha a ver com o passado dela? As palavras de Victor ecoavam em sua cabeça, e a adrenalina pulsava em suas veias. Ele queria cruzar o espaço e proteger Ana, mas algo o prendeu no lugar. Ana fechou os olhos por um momento, como se tentasse reunir forças. Quando as abriu novamente, havia uma determinação feroz. Você não está no controle, Victor. Eu não sou mais aquela garota. As palavras dela o atingiram em cheio. O que Ana estava escondendo? O que Victor sabia? O desejo que Marcos sentia por ela agora se misturava com uma preocupação profundíssima. Suas mãos tremiam, a realidade começando a se desfazer. Ele se lembrou de como ela sempre falava de sonhos e esperanças, mas agora estava claro que havia um lado obscuro na vida dela. No que parecia ser um movimento desesperado, Victor se inclinou, encurtando a distância. Você acha que pode fugir? Eu tenho tudo documentado. Eu sei de cada erro. E a propósito, alguém me pagou para me certificar de que você não escapasse. Um gelo percorreu a espinha de Marcos. O tom de Victor não era de ameaça vazia. Havia um peso de verdade por trás de cada palavra. Ana pareceu hesitar. Os olhos dele a encontraram e, por um segundo, o mundo ao redor se dissipou. Ele percebeu que estava perdendo tempo. De repente, um grito rasgou o ar. O barulho estrondoso de vidro quebrando fez o coração de todos pararem. Um homem entrou apressado, a cara marcada pela raiva, e se dirigiu diretamente a Victor. Você está acabado. O homem era enorme, sua presença exigindo respeito, e uma tensão elétrica aumentou ainda mais na sala. Antes que alguém pudesse reagir, Victor se virou. A expressão de desdém se transformou em confusão. O que você quer? O homem avançou, um punho fechado levantado, e Marcos viu a cena se desenrolar em câmera lenta, como um filme que ele não podia parar. O soco foi rápido e atingiu Victor com força. Ele caiu, a cabeça batendo na mesa próxima. O choque na sala era palpável. Todos estavam paralisados, sem saber o que fazer. A batalha não era mais entre Ana e Victor, mas havia se tornado uma guerra generalizada. Ana levantou-se abruptamente, o rosto pálido. Marcos, você precisa sair agora. Esse seria o momento em que tudo mudaria. Enquanto Marcos lutava para entender a mensagem de Ana, a atmosfera tensa e eletrificada da noite o envolveu de forma implacável. O que Victor disse tinha a ver com o passado de Ana, e agora parece que havia outra pessoa envolvida, alguém disposto a proteger ou destruir. Ele se viu diante de uma encruzilhada. A vida que levava, os sentimentos que nutria por Ana, tudo começava a girar em um ciclo sem fim. Ele tinha que decidir: deixar tudo para trás ou mergulhar num labirinto de segredos que poderia custar sua vida e a dela. E antes que pudesse tomar uma decisão, os olhos de Ana refletiram o terror profundo. Você não pode confiar em ninguém, nem mesmo em mim. As palavras dela cortaram como uma lâmina afiada. O que mais ela estava escondendo? Todo o cenário se desfez em uma nova camada de complexidade e a tensão aumentou, deixando a pergunta no ar. Quem realmente era Ana? E a essa altura, seria possível voltar atrás? Ana olhou para Marcos, os olhos cheios de um mix de terror e determinação. Você não pode confiar em ninguém, nem mesmo em mim. As palavras dela ecoaram na cabeça dele, como um sino alarmante. Antes que ele pudesse responder, uma forte explosão de raiva rompeu o silêncio do café. A atenção de todos se voltou para Victor,
que se recuperava. Do golpe agora, estava de pé novamente, o rosto contorcido de fúria. "Cale-se, Ana!" ele gritou, passando a mão pelo sangue que escorria de seu lábio. O olhar que lançava para ela era de um furor desmedido. "Você sabe o que fizemos. Não tem como se esconder." Marcos percebeu o pânico crescer na expressão de Ana. "Marcos, eu..." Sua voz falhou, os olhos dela brilhantes com lágrimas prontas para transbordar. O homem que havia socado Victor permaneceu ali, a tensão no ar espessando-se como fumaça. Ele se chamava Tiago e seus punhos ainda estavam cerrados. Agora havia uma necessidade de proteger Victor e ela. "Se você não se afastar dele, ele vai te destruir." "Destruir?" Marcos perguntou. O que estava acontecendo? Ele deu um passo em direção a Ana, a necessidade de protegê-la crescendo dentro dele. Era como se, de repente, tudo estivesse girando fora de controle. "Você não sabe, Marcos. Victor, ele não tem só informações. Ele..." Ana hesitou, buscando as palavras, enquanto o ambiente ao redor parecia se desvanecer em um turbilhão de gritos e olhares aterrorizados. A porta do café se abriu mais uma vez e uma nova figura entrou. Uma mulher. Ela estava ofegante, olhos atentos e um ar de urgência. Ao vê-la, Victor travou, o orgulho desmoronando imediatamente. "O que você está fazendo aqui, Carla?" ele disse. Com um tom de comando, aquela voz que grudava na garganta de Ana. "Eu fui obrigada a vir, Victor. O que você está fazendo é um erro." Carla exclamou, a voz tremendo. "A escolha de Ana não é sua para fazer." Uma onda de reconhecimento atravessou Marcos. Carla era uma antiga associada de Victor, alguém que sabia mais do que deixava transparecer. Mas o que isso tudo significava para Ana? "Se você soubesse," Carla continuou, agora voltando-se para Ana. "Se você não fizer isso, vão acabar com você." A tensão na sala se tornava insuportável. O que exatamente Victor tinha nas mãos? O passado de Ana estava explodindo em frente a todos, e Marcos se sentia completamente perdido. Mas então, uma revelação cortante. "Você não é apenas uma empregada, não é, Ana?" Marcos soltou, a verdade ardendo na sua língua. Uma declaração que ecoou como um trovão, fazendo os olhos de Ana se ampliarem de terror absoluto. Você tem ligação com ele, não tem? Com o que ele está escondendo." Ana parou. Um estremecimento atravessou sua coluna. "Marcos, escute." Antes que pudesse terminar, a atmosfera explosiva se rompeu, com um grito ensurdecedor. A porta do café explodiu em pedaços, e a figura de um homem armado surgiu, olhos frios, mirando diretamente para Ana. "Finalmente te encontrei." Sua voz era de veneno, carregada de ódio e uma sede por vingança. O choque bateu. Estavam todos em perigo, e a verdade que poderia libertá-los, poderia também destruí-los. Marcos sentiu o coração acelerar, uma respiração profunda e pesada, enquanto olhava para Ana. Que segredos estavam realmente escondidos sob sua superfície? Por que aquele homem estava tão determinado a pegá-la? E mais importante, como ele poderia protegê-la agora? Em um instante, tudo mudou. A confiança que ele tinha em Ana começou a esvanecer, revelando um labirinto de mentiras que poderia levá-los a um abismo. E a única certeza que tinha era que o jogo de poder estava apenas começando. E o que ele faria para protegê-la? Mesmo que tudo estivesse destruído, ele tinha que agir antes que fosse tarde demais. O homem armado olhou para Ana com uma intensidade que fazia o ar ao redor parecer denso. Um rugido de tensão percorreu o café. O pânico se instalou no coração de Marcos. Ele queria gritar, queria correr até Ana e protegê-la, mas as palavras tardavam em sair. "Finalmente te encontrei." O homem repetiu, seu olhar feroz. Os olhos de Ana se arregalaram e a expressão de desespero tomou conta do seu rosto. Ela estava paralisada, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. "Quem é você?"
Marcos perguntou, sua voz mais firme do que se sentia. Mas a resposta que ele esperava nunca veio. Calma, calma. Tiago, o homem que havia socado Victor, levantou as mãos, tentando acalmar a situação. O que você quer? Ele perguntou, mas seu coração batia rápido. O ambiente quente estava prestes a explodir. Eu estava esperando por este momento por muito tempo. O homem armado declarou, ignorando Tiago. Ana, você sabe o que você fez. Agora é hora de acertar as contas. As palavras dele atingiram Ana como um soco no estômago. Ela parecia ter perdido a voz. Todos os olhares estavam fixos nela. O silêncio era ensurdecedor. Marcos viu seu rosto, uma mescla de medo e culpabilidade. Que segredo horrível ela carregava. Meu Deus, Ana, Marcos murmurou, o choque tomando conta dele. Você não sabe nada, Marcos. Ana finalmente falou, os olhos cheios de lágrimas. Eu não sou quem você acha que sou. O homem avançou um passo, armado e decidido. O passado sempre cobra seu preço. E a hora chegou. Você não pode escapar. E então, como se o tempo tivesse congelado, a verdade explodiu. Ana olhou para Marcos, o desespero refletido em seu olhar, e algo dentro dela quebrou. Você não sabe qual é o meu verdadeiro nome. O ar ficou pesado. O que você quer dizer com isso? A voz dele tremia. As peças começaram a se encaixar. Victor, ainda tentando se recuperar, olhou de um lado para outro, a confusão estampada no rosto. Ana, você não pode estar falando sério. Você não pode ser. Eu sou Helena, ela gritou, revelando um nome que parecia sair de um filme. Helena Sanches, a filha do homem que você ajudou a derrubar. Tudo isso foi uma armadilha. Eu fui forçada a me tornar Ana, a mulher que você conhece como empregada. Meus pais, eles pagaram um preço alto, e agora estão mortos por causa de quem você é. Marcos sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Cada palavra que saía da boca dela perfurava sua realidade. Ele não conseguia processar. Ana, não, Helena. A mulher que ele queria proteger estava envolvida em um jogo mortal de mentiras e vinganças. O passado que a cercava não era apenas uma sombra, era uma carga que a seguia como um fantasma. O homem armado sorriu como se tivesse finalmente o que queria. Agora você entende. E é isso que você deve pagar, Helena. Você vai pagar pelo que seu pai fez. Ele ergueu a arma e o mundo pareceu parar. Uma onda de pânico tomou conta de todos no café. As pessoas começaram a sussurrar. A tensão explodia com uma pressão acumulada de um vulcão prestes a entrar em erupção. Victor se aproximou, tentando intervir, mas o homem armado não parecia se importar. Não se aproxime, ele gritou com raiva. Isso não é sobre você, é sobre ela. Ana, não, Helena olhou fixamente para Marcos. Eu sinto muito, eu nunca quis que você se envolvesse. Você não tem ideia do que está acontecendo. O desespero no olhar dela era real. E mesmo no meio da confusão, Marcos percebeu uma centelha de verdade. Mas a verdade agora estava manchada de mentiras. Rápido, todo mundo para. O chão, Tiago gritou, e as pessoas começaram a se abaixar, buscando abrigo sob mesas e cadeiras. O homem armado era um predador em um ambiente de medo e incerteza. Marcos ficou parado, o coração disparado, focado em Ana. Ele tinha que decidir o que fazer. A verdade dele estava desmoronando, e tudo o que ele pensara ser amor era parte de algo muito maior e mais horrendo. Ele não podia deixá-la ali, mas com a arma na mão do homem, tudo poderia acabar em um piscar de olhos. Então, com um movimento rápido e carregado de decisão, Marcos se lançou em direção a Helena. Ele precisava proteger a única pessoa que realmente entendia, mesmo que tudo tivesse mudado. O que aconteceria se ele falhasse?
Ele não sabia, mas não poderia ficar parado enquanto tudo desmoronava. O que mais estava escondido nas sombras? O passado alcançando em um turbilhão de dores e segredos que poderiam consumi-los a todos. Marcos se lançou em direção a Helena, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele não podia deixar que aquele homem causasse mais danos. Mas, em meio à correria, algo inesperado aconteceu. O homem armado, que parecia tão confiante, parou. Seus olhos fixaram em Helena. Um reconhecimento profundo surgiu na expressão dele. E em um instante, a dinâmica no café mudou. Você não deveria estar aqui, ele disse, a voz agora hesitante. O silêncio pairou no ar. Todos, até mesmo Victor e Tiago, congelaram, esperando por um desfecho imprevisível. Helena hesitou, sem saber o que fazer, mas algo brilhava em seu olhar, uma esperança misturada a um medo arraigado. Nicholas. A palavra saiu baixa, quase como um sussurro, mas a intensidade dela reverberou pelo café. Marcos ficou confuso, os quebra-cabeças da realidade do mundo dela começando a se encaixar de forma estranha. Quem é Nicholas? Ele se perguntou em voz alta, mas ninguém respondeu. As tensões mudaram de direção. Helena e o homem pareciam compartilhar uma história oculta, um passado que, ao invés de aproximá-los, parecia dividir ainda mais o espaço. Você não quer fazer isso, Nicholas disse, a mão ainda segurando a arma, mas agora com menos firmeza. Nós podemos. Precisamos conversar. Ele estava hesitante e a mudança era palpável. Não é sobre você, Nicholas. Isso é sobre o que eles querem, Helena gritou, e pela primeira vez Marcos viu verdade em seu olhar. Havia um peso emocional que transbordava. O ambiente estava eletrificado e o ar quente parecia pesar cada vez mais. Marcos sentia a urgência da situação, a necessidade de agir, mas ele não fazia ideia de como. Vocês não sabem a verdade. Nicholas lançou uma bomba no meio da tensão. Eu fui manipulado. Meu pai, ele está por trás de tudo isso. Ele se aproveitou de você, Helena. Não é só a sua vida em jogo aqui. As palavras atingiram Helena como uma flecha. O meu pai? Ela sussurrou, e seu rosto ficou pálido como uma folha de papel. O que você está dizendo? A confusão e a dor estavam visíveis em seus olhos. O passado, que parecia ser um fardo pesado, agora se transformava em um jogo de manipulações que deixava todos em um labirinto. Marcos sentiu que a verdade que ele buscava estava prestes a emergir. O que mais você sabe sobre o que está acontecendo? O que seu pai realmente fez? Ele não podia ignorar a urgência. Eu não queria que você soubesse. Nicholas balbuciou, o rosto em uma máscara de dor. O segredo que todos temem, que todos tentam esconder. Meu pai está atrás de um artefato, algo que pode destruir a vida de muitos. E você? Ele olhou para Helena com um olhar angustiado. Você é a chave. Helena ficou pálida, enquanto todos ao seu redor, incluindo Victor, pareciam capturar o peso da revelação. A chave para quê? Marcos perguntou, mas estava sem fôlego, como se o chão tinha sumido sob seus pés novamente. O que seu pai fez é maior do que qualquer um pode imaginar. Eu só descobri quando ele me contatou. Ele estava atrás de você, Helena. E agora ele sabe que você está aqui. Nicholas finalizou, a voz tremendo. A cena havia mudado. Não era apenas uma questão de vingança ou passado. Era algo colossal, algo que poderia afetar o destino de todos. O café, que antes era um campo de batalha, agora se transformou em um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento contava. O homem armado não era apenas um caçador. Ele era parte de um jogo muito maior. E agora, aquele momento desastroso revelava um plano maligno, com Helena no centro de tudo.
E enquanto todos respiravam pesadamente, a sensação de pavor tomou conta de Marcus. Como ele poderia proteger Helena de uma ameaça que nem ela mesma sabia que estava vindo? E o que realmente aconteceria quando o passado finalmente alcançasse todos eles? Toda a tensão do momento tomou proporções alarmantes, e Marcus não podia deixar que nada a separasse dele. Marcus sentiu o peso das palavras de Nicholas como um soco no estômago. Helena, a mulher que ele tinha começado a amar, não era quem parecia ser. Olhando para ela, todos os momentos compartilhados passaram pela sua mente, risos, olhares cúmplices, e agora esse pesado segredo à espreita entre eles. Você é a chave. A frase ecoava na sua cabeça, enquanto o ar ao redor deles parecia encolher. Você não pode. A voz de Helena tremia, mas havia uma nova fervorosa determinação. Tudo o que você disse, tudo está errado. Eles não vão me alcançar. Não de novo. A tensão aumentava, e Nicholas parecia hesitar. O tom da conversa estava mudando. Helena, escute. Meu pai não parará até conseguir o que quer. Não é só o seu passado, é o nosso futuro. Ele quer seu pai fora do caminho. E essas palavras pareceram estalar o ar, um relâmpago em uma tempestade. O café virou uma armadilha, e os clientes começaram a perceber a gravidade da situação. Murmúrios se espalharam, rostos pálidos se viraram para olhar. Quem exatamente é seu pai? Marcus perguntou, mais por impulso do que por realmente querer saber. Mas a resposta que esperava não veio. Helena piscou rápido, como se estivesse sendo empurrada de volta à realidade, e disse: Eu sou Helena Sanches. Mas meu pai, ele foi acusado de crimes que não cometeu. Ele está atrás de algo que ele jogou fora, algo perverso que pode destruir vidas. E você sabe o que é isso? Nicholas perguntou, seu tom grave. Ela balançou a cabeça, nervosa. Não. O bilionário negro segue sua empregada após o trabalho e descobre um segredo chocante. Era uma noite comum em Nova York, mas para Marcus, o bilionário negro, tudo parecia estranho. Ele voltava para sua mansão luxuosa, mas a cabeça estava longe, mergulhada em pensamentos sobre Anna, sua empregada. Desde que ela entrou em sua vida, a rotina monótona dos negócios se transformou em uma dança vibrante. Anna não só mantinha o ambiente impecavelmente limpo, como também preenchia cada canto vazio com uma energia contagiante. Algo nela o intrigava profundamente. Após um longo dia, Marcus decidiu que precisava entender melhor essa mulher que parecia iluminar até os seus dias mais sombrios. Então, ele decidiu segui-la. A ideia de espiar a vida de Anna o deixou nervoso, mas uma força quase magnética o puxava em direção a ela. Com um capuz para se misturar à multidão, ele a acompanhou pelas ruas movimentadas da cidade. Anna caminhava com uma leveza que só aquelas que sabiam dançar com a vida possuíam. Ela vibrava com a cidade, ignorando as pessoas que a olhavam, imersa em seus próprios pensamentos. Marcus parou, observando. Cada movimento dela era uma sinfonia, cada sorriso, uma promessa. No fundo, uma sensação de que havia mais ali, algo misterioso que ele não conseguia identificar. Foi então que ele a viu entrar em um pequeno café, quase escondido entre as grandes lojas de grife. Ele não titubeou, seguiu-a. O cheiro de café fresco e o som suave do jazz ao fundo criaram uma atmosfera acolhedora. Anna sentou-se em um canto, longe dos olhares curiosos, e tirou um caderno de anotações. O bilionário nunca soubera que ela escrevia. Anotava introspecções, sonhos e, de repente, ele percebeu. Anna era muito mais do que aparentava. Mas o que ele não esperava era que seu antigo parceiro de negócios, Victor, um homem ardiloso e manipulador, apareceria. Marcos sentiu um frio na barriga. O que ele estaria fazendo ali? Victor sempre tivera um olhar sabotador, e agora isso começou a girar na cabeça de Marcos como um redemoinho. Ele percebeu que por trás do sorriso caloroso de Anna
Havia segredos pesados e um passado que talvez a ligasse àquela ameaça silenciosa. Conforme as peças do quebra-cabeça se juntavam, a tensão aumentava. O desejo que Marcos sentia por Ana se misturava a uma adrenalina própria de uma situação perigosa. Poderia o amor que sentia por ela se transformar em sua maior força ou em sua própria ruína? Ele estava em um dilema emocional, balançando entre a conexão que havia construído e os perigos que a cercavam. A noite avançava, e um evento inesperado estava prestes a acontecer. Uma discussão entre Ana e Victor foi marcada por palavras envenenadas e olhares gélidos. Marcos não conseguia mais se conter. O que aconteceria quando todas essas verdades ocultas começassem a vir à tona? E na escuridão da noite, ele se perguntava: até onde estava disposto a ir para proteger aquela que, sem saber, havia mudado sua vida para sempre? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar como um eletricista pronto para uma explosão. Marcos, escondido atrás de um pilar no café, via Ana e Victor trocando palavras afiadas. O café não era mais um lugar acolhedor, era um campo de batalha. O coração de Marcos batia forte. Ele precisava fazer algo. Mas o quê? As palavras de Victor cortavam como facas, e ele podia ver os olhos de Ana se estreitarem, a expressão de dor e raiva misturando-se. Você não pode escapar do seu passado, Ana. Victor lançou a bomba, e a sala pareceu congelar. Os murmúrios dos clientes tornaram-se um sussurro distante. Eu sei o que você fez. Passado dela? As palavras de Victor ecoavam em sua cabeça e a adrenalina pulsava em suas veias. Ele queria cruzar o espaço e proteger Ana, mas algo o prendeu no lugar. Ana fechou os olhos por um momento, como se tentasse reunir forças. Quando as abriu novamente, havia uma determinação feroz. Você não está no controle, Victor. Eu não sou mais aquela garota. As palavras dela o atingiram em cheio. O que Ana estava escondendo? O que Victor sabia? O desejo que Marcos sentia por ela agora se misturava com uma preocupação profundíssima. Suas mãos tremiam, a realidade começando a se desfazer. Ele se lembrou de como ela sempre falava de sonhos e esperanças, mas agora estava claro que havia um lado obscuro na vida dela. No que parecia ser um movimento desesperado, Victor se inclinou, encurtando a distância. Você acha que pode fugir? Eu tenho tudo documentado. Eu sei de cada erro. E a propósito, alguém me pagou para me certificar de que você não escapasse. Um gelo percorreu a espinha de Marcos. O tom de Victor não era de ameaça vazia. Havia um peso de verdade por trás de cada palavra. Ana pareceu hesitar. Os olhos dele a encontraram e por um segundo o mundo ao redor se dissipou. Ele percebeu que estava perdendo tempo. De repente, um grito rasgou o ar. O barulho estrondoso de vidro quebrando fez o coração de todos pararem. Um homem entrou apressado, a cara marcada pela raiva, e se dirigiu diretamente a Victor. Você está acabado. O homem era enorme, sua presença exigindo respeito, e uma tensão elétrica aumentou ainda mais na sala. Antes que alguém pudesse reagir, Victor se virou. A expressão de desdém se transformou em confusão. O que você quer? O homem avançou, um punho fechado levantado, e Marcos viu a cena se desenrolar em câmera lenta, como um filme que ele não podia parar.
O soco foi rápido e atingiu Victor com força. Ele caiu, a cabeça batendo na mesa próxima. O choque na sala era palpável. Todos estavam paralisados, sem saber o que fazer. A batalha não era mais entre Ana e Victor, mas havia se tornado uma guerra generalizada. Ana levantou-se abruptamente, o rosto pálido. Marcos, você precisa sair agora. Esse seria o momento em que tudo mudaria. Enquanto Marcos lutava para entender a mensagem de Ana, a atmosfera tensa e eletrificada da noite o envolveu de forma implacável. O que Victor disse tinha a ver com o passado de Ana, e agora parece que havia outra pessoa envolvida, alguém disposto a proteger ou destruir. Ele se viu diante de uma encruzilhada. A vida que levava, os sentimentos que nutria por Ana, tudo começava a girar em um ciclo sem fim. Ele tinha que decidir: deixar tudo para trás ou mergulhar num labirinto de segredos que poderia custar sua vida e a dela. E antes que pudesse tomar uma decisão, os olhos de Ana refletiram o terror profundo. Você não pode confiar em ninguém, nem mesmo em mim. As palavras dela cortaram como uma lâmina afiada. O que mais ela estava escondendo? Todo o cenário se desfez em uma nova camada de complexidade e a tensão aumentou, deixando a pergunta no ar. Quem realmente era Ana? E a essa altura, seria possível voltar atrás? Ana olhou para Marcos, os olhos cheios de um mix de terror e determinação. Você não pode confiar em ninguém, nem mesmo em mim. As palavras dela ecoaram na cabeça dele, como um sino alarmante. Antes que ele pudesse responder, uma forte explosão de raiva rompeu o silêncio do café. A atenção de todos se voltou para Victor, que se recuperava. Do golpe agora, estava de pé novamente, o rosto contorcido de fúria. Cale-se, Ana! Ele gritou, passando a mão pelo sangue que escorria de seu lábio. O olhar que lançava para ela era de um furor desmedido. Você sabe o que fizemos. Não tem como se esconder. Marcos percebeu o pânico crescer na expressão de Ana. Marcos, eu. Sua voz falhou, os olhos dela brilhantes com lágrimas prontas para transbordar. O homem que havia socado Victor permaneceu ali, a tensão no ar espessando-se como fumaça. Ele se chamava Tiago e seus punhos ainda estavam cerrados. Agora havia uma necessidade de proteger. Victor e ela. Se você não se afastar dele, ele vai te destruir. Destruir? Marcos perguntou. O que estava acontecendo? Ele deu um passo em direção a Ana, a necessidade de protegê-la crescendo dentro dele. Era como se, de repente, tudo estivesse girando fora de controle. Você não sabe, Marcos. Victor, ele não tem só informações, ele... Ana hesitou, buscando as palavras, enquanto o ambiente ao redor parecia se desvanecer em um turbilhão de gritos e olhares aterrorizados. A porta do café se abriu mais uma vez e uma nova figura entrou. Uma mulher. Ela estava ofegante, olhos atentos e um ar de urgência. Ao vê-la, Victor travou, o orgulho desmoronando imediatamente. O que você está fazendo aqui, Carla? Ele disse. Com um tom de comando, aquela voz que grudava na garganta de Ana. Eu fui obrigada a vir, Victor. O que você está fazendo é um erro. Carla exclamou, a voz tremendo. A escolha de Ana não é sua para fazer. Uma onda de reconhecimento atravessou Marcos. Carla era uma antiga associada de Victor, alguém que sabia mais do que deixava transparecer. Mas o que isso tudo significava para Ana? Se você soubesse, Carla continuou, agora voltando-se para Ana. Se você não fizer isso, vão acabar com você. A tensão na sala se tornava insuportável. O que exatamente Victor tinha nas mãos?
O passado de Ana estava explodindo em frente a todos, e Marcos se sentia completamente perdido. Mas então, uma revelação cortante. Você não é apenas uma empregada, não é, Ana? Marcos soltou, a verdade ardendo na sua língua. Uma declaração que ecoou como um trovão, fazendo os olhos de Ana se ampliarem de terror absoluto. Você tem ligação com ele, não tem? Com o que ele está escondendo. Ana parou. Um estremecimento atravessou sua coluna. Marcos, escute. Antes que pudesse terminar, a atmosfera explosiva se rompeu, com um grito ensurdecedor. A porta do café explodiu em pedaços, e a figura de um homem armado surgiu. Olhos frios, mirando diretamente para Ana. Finalmente te encontrei. Sua voz era de veneno, carregada de ódio e uma sede por vingança. O choque bateu. Estavam todos em perigo, e a verdade que poderia libertá-los, poderia também destruí-los. Marcos sentiu o coração acelerar, uma respiração profunda e pesada, enquanto olhava para Ana. Que segredos estavam realmente escondidos sob sua superfície? Por que aquele homem estava tão determinado a pegá-la? E mais importante, como ele poderia protegê-la agora? Em um instante, tudo mudou. A confiança que ele tinha em Ana começou a esvanecer, revelando um labirinto de mentiras que poderia levá-los a um abismo. E a única certeza que tinha era que o jogo de poder estava apenas começando. E o que ele faria para protegê-la? Mesmo que tudo estivesse destruído, ele tinha que agir antes que fosse tarde demais. O homem armado olhou para Ana com uma intensidade que fazia o ar ao redor parecer denso. Um rugido de tensão percorreu o café. O pânico se instalou no coração de Marcos. Ele queria gritar, queria correr até Ana e protegê-la, mas as palavras tardavam em sair. Finalmente te encontrei. O homem repetiu, seu olhar feroz. Os olhos de Ana se arregalaram, e a expressão de desespero tomou conta do seu rosto. Ela estava paralisada, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Quem é você? Marcos perguntou, sua voz mais firme do que se sentia. Mas a resposta que ele esperava nunca veio. Calma, calma. Tiago, o homem que havia socado Victor, levantou as mãos, tentando acalmar a situação. O que você quer? Ele perguntou, mas seu coração batia rápido. O ambiente quente estava prestes a explodir. Eu estava esperando por este momento por muito tempo. O homem armado declarou, ignorando Tiago. Ana, você sabe o que você fez. Agora é hora de acertar as contas. As palavras dele atingiram Ana como um soco no estômago. Ela parecia ter perdido a voz. Todos os olhares estavam fixos nela. O silêncio era ensurdecedor. Marcos viu seu rosto, uma mescla de medo e culpabilidade. Que segredo horrível ela carregava. Meu Deus, Ana, Marcos murmurou, o choque tomando conta dele. Você não sabe nada, Marcos. Ana finalmente falou, os olhos cheios de lágrimas. Não pode escapar. E então, como se o tempo tivesse congelado, a verdade explodiu. Ana olhou para Marcos, o desespero refletido em seu olhar, e algo dentro dela quebrou. Você não sabe qual é o meu verdadeiro nome. O ar ficou pesado. O que você quer dizer com isso? A voz dele tremia. As peças começaram a se encaixar. Victor, ainda tentando se recuperar, olhou de um lado para outro, a confusão estampada no rosto. Ana, você não pode estar falando sério. Você não pode ser. Eu sou Helena, ela gritou, revelando um nome que parecia sair de um filme. Helena Sanches, a filha do homem que você ajudou a derrubar. Tudo isso foi uma armadilha. Eu fui forçada a me tornar Ana, a mulher que você conhece como empregada. Meus pais, eles pagaram um preço alto, e agora estão mortos por causa de quem você é. Marcos sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Cada palavra que saía da boca dela perfurava sua realidade. Ele não conseguia processar. Ana, não,
Helena, a mulher que ele queria proteger, estava envolvida em um jogo mortal de mentiras e vinganças. O passado que a cercava não era apenas uma sombra, era uma carga que a seguia como um fantasma. O homem armado sorriu como se tivesse finalmente o que queria. Agora você entende. E é isso que você deve pagar, Helena. Você vai pagar pelo que seu pai fez. Ele ergueu a arma e o mundo pareceu parar. Uma onda de pânico tomou conta de todos no café. As pessoas começaram a sussurrar. A tensão explodia com uma pressão acumulada de um vulcão prestes a entrar em erupção. Victor se aproximou, tentando intervir, mas o homem armado não parecia se importar. Não se aproxime, ele gritou com raiva. Isso não é sobre você, é sobre ela. Helena olhou fixamente para Marcos. Eu sinto muito. Eu nunca quis que você se envolvesse. Você não tem ideia do que está acontecendo. O desespero no olhar dela era real. E mesmo no meio da confusão, Marcos percebeu uma centelha de verdade. Mas a verdade agora estava manchada de mentiras. Rápido, todo mundo para. O chão. Tiago gritou, e as pessoas começaram a se abaixar, buscando abrigo sob mesas e cadeiras. O homem armado era um predador em um ambiente de medo e incerteza. Marcos ficou parado, o coração disparado, focado em Ana. Ele tinha que decidir o que fazer. A verdade dele estava desmoronando, e tudo o que ele pensara ser amor era parte de algo muito maior e mais horrendo. Ele não podia deixá-la ali, mas com a arma na mão do homem, tudo poderia acabar em um piscar de olhos. Então, com um movimento rápido e carregado de decisão, Marcos se lançou em direção a Helena. Ele precisava proteger a única pessoa que realmente entendia, mesmo que tudo tivesse mudado. O que aconteceria se ele falhasse? Ele não o sabia, mas não poderia ficar parado enquanto tudo desmoronava. O que mais estava escondido nas sombras? O passado alcançando em um turbilhão de dor e segredos que poderiam consumi-los a todos. Marcos se lançou em direção a Helena, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele não podia deixar que aquele homem causasse mais danos. Mas, em meio à correria, algo inesperado aconteceu. O homem armado, que parecia tão confiante, parou. Seus olhos fixaram em Helena. Um reconhecimento profundo surgiu na expressão dele. E em um instante, a dinâmica no café mudou. Você não deveria estar aqui, ele disse, a voz agora hesitante. O silêncio pairou no ar. Todos, até mesmo Victor e Tiago, congelaram, esperando por um desfecho imprevisível. Helena hesitou, sem saber o que fazer, mas algo brilhava em seu olhar, uma esperança misturada a um medo arraigado. Nicholas. A palavra saiu baixa, quase como um sussurro, mas a intensidade dela reverberou pelo café. Marcos ficou confuso, os quebra-cabeças da realidade do mundo dela começando a se encaixar de forma estranha. Quem é Nicholas? Ele se perguntou em voz alta, mas ninguém respondeu. As tensões mudaram de direção. Helena e o homem pareciam compartilhar uma história oculta, um passado que, ao invés de aproximá-los, parecia dividir ainda mais o espaço. Você não quer hesitante, e a mudança era palpável. Não é sobre você, Nicholas. Isso é sobre o que eles querem, Helena gritou, e pela primeira vez, Marcos viu verdade em seu olhar. Havia um peso emocional que transbordava. O ambiente estava eletrificado, e o ar quente parecia pesar cada vez mais. Marcos sentia a urgência da situação, a necessidade de agir, mas ele não fazia ideia de como. Vocês não sabem a verdade. Nicholas lançou uma bomba no meio da tensão. Eu fui manipulado. Meu pai, ele está por trás de tudo isso. Ele se aproveitou de você, Helena. Não é só a sua vida em jogo aqui. As palavras atingiram Helena como uma flecha. O meu pai? Ela sussurrou, e seu rosto
ficou pálido como uma folha de papel. O que você está dizendo? A confusão e a dor estavam visíveis em seus olhos. O passado, que parecia ser um fardo pesado, agora se transformava em um jogo de manipulações que deixava todos em um labirinto. Marcos sentiu que a verdade que ele buscava estava prestes a emergir. O que mais você sabe sobre o que está acontecendo? O que seu pai realmente fez? Ele não podia ignorar a urgência. Eu não queria que você soubesse. Nicholas balbuciou, o rosto em uma máscara de dor. O segredo que todos temem, que todos tentam esconder. Meu pai está atrás de um artefato, algo que pode destruir a vida de muitos. E você? Ele olhou para Helena com um olhar angustiado. Você é a chave. Helena ficou pálida, enquanto todos ao seu redor, incluindo Victor, pareciam capturar o peso da revelação. A chave para quê? Marcos perguntou, mas estava sem fôlego, como se o chão tinha sumido sob seus pés novamente. O que seu pai fez é maior do que qualquer um pode imaginar. Eu só descobri quando ele me contatou. Ele estava atrás de você, Helena. E agora ele sabe que você está aqui. Nicholas finalizou, a voz tremendo. A cena havia mudado. Não era apenas uma questão de vingança ou passado. Era algo colossal, algo que poderia afetar o destino de todos. O café, que antes era um campo de batalha, agora se transformou em um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento contava. O homem armado não era apenas um caçador. Ele era parte de um jogo muito maior. E agora, aquele momento desastroso revelava um plano maligno, com Helena no centro de tudo. E enquanto todos respiravam pesadamente, a sensação de pavor tomou conta de Marcos. Como ele poderia proteger Helena de uma ameaça que nem ela mesma sabia que estava vindo? E o que realmente aconteceria quando o passado finalmente alcançasse todos eles? Toda a tensão do momento tomou proporções alarmantes, e Marcos não podia deixar que nada a separasse dele. Marcos sentiu o peso das palavras de Nicholas como um soco no estômago. Helena, a mulher que ele tinha começado a amar, não era quem parecia ser. Olhando para ela, todos os momentos compartilhados passaram pela sua mente, risos, olhares cúmplices, e agora esse pesado segredo à espreita entre eles. Você é a chave. A frase ecoava na sua cabeça, enquanto o ar ao redor deles parecia encolher. Você não pode. A voz de Helena tremia, mas havia uma nova fervorosa determinação. Tudo o que você disse, tudo está errado. Eles não vão me alcançar. Não de novo. A tensão aumentava, e Nicholas parecia hesitar. O tom da conversa estava mudando. Helena, escute. Meu pai não parará até conseguir o que quer. Não é só o seu passado, é o nosso futuro. Ele quer seu pai fora do caminho. E essas palavras pareceram estalar o ar, um relâmpago em uma tempestade. O café virou uma armadilha, e os clientes começaram a perceber a gravidade da situação. Murmúrios se espalharam, rostos pálidos se viraram para olhar. Quem exatamente é seu pai? Marcos perguntou, mais por impulso do que por realmente querer saber. Mas a resposta que esperava não veio. Helena piscou rápido, como se estivesse sendo empurrada de volta à realidade, e disse, eu sou Helena Sanches. Mas meu pai, ele foi acusado de crimes que não cometeu. Ele está atrás de algo que ele jogou fora, algo perverso que pode destruir vidas. E você sabe o que é isso? Nicholas perguntou, seu tom grave. Ela balançou a cabeça, nervosa. Não,